seguro auto-use eu monto como quiser e só pago pelo que eu escolho. Se eu tirar o picles, eu pago menos, né? Não. Rápido e do meu jeito. Só na Use mesmo. Baixe o aplicativo e contrate. Use. Seguro tipo você. Fala, gente. Vitor Fazio aqui, GPS 0 comigo hoje. E claro, não poderia ser diferente para falar sobre a grande notícia do dia. O GP da Holanda está de volta ao calendário da Fórmula 1, confirmada a corrida a partir de 2020 em Zandvoort. E essa é uma notícia que já trouxe uma boa dose de discussão ao longo do dia. Teve muita gente contente, teve muita gente preocupada. E eu vou aproveitar esse vídeo para listar um pouco esses pontos positivos e negativos. E já aviso de antemão que eu acho que esse vídeo vai ser com uma visão um pouco mais negativa do que positiva. Vamos falar sobre os lados positivos. A Fórmula 1 finalmente ganhou uma corrida no país do Max Verstappen. Era uma coisa que estava caindo de maduro, que ia acontecer. O Verstappen hoje ele tem um poder tremendo para encher autódromo. A gente vê outras corridas na Europa que lotam por causa do Verstappen. A gente tem os GPs da Áustria, da Bélgica, da Alemanha, até o da Espanha, desse último final de semana, que ficaram com a arquibancada cheia por causa do Verstappen. Ele tem esse poder para o público local, ele é um ídolo local, e não faria sentido para a Fórmula 1 do ponto de vista comercial até não aproveitar isso e perder a chance de ter uma corrida na Holanda com o público holandês lotando todos os dias de evento. Esse é o lado positivo. A Fórmula 1 precisava ir para a Holanda e o fez. A questão é que a partir do momento em que a Fórmula 1 decidiu ir para a Holanda, ela se deparou com um desafio, que é o fato de que a Holanda hoje não tem opções muito boas para a Fórmula 1. Vamos pensar nas opções. Tem Zandvoort, que é uma pista que tem muita história, isso é inegável. Esteve na Fórmula 1 até 1985 e causou uma impressão muito boa na Fórmula 1. Saiu do calendário muito mais por questões financeiras do que talvez por não ter corridas boas. Tinha corridas boas. A questão é que de lá para cá o traçado mudou completamente. O traçado de Zandvoort até os anos 80 era um traçado muito veloz, com trechos de alta velocidade, não só retas, curvas de alta velocidade, com muitas opções, oportunidades de ultrapassagem. E imagino que esse seja o fator que faça muitos torcedores mais antigos estarem felizes hoje. A questão é que esse traçado e essas memórias por tabela não existem mais. O traçado de Zandvoort teve uma reforma tremenda depois dessa passagem pela Fórmula 1 e hoje é um traçado muito mais travado. A gente tem ali a reta principal e depois disso basicamente não tem nenhuma reta de verdade. Por exemplo, depois da curva 1 é basicamente só curva para a esquerda, curva para a direita, curva para a esquerda e curva para a direita. Talvez seja até mais travado do que um Hungaroring, e isso é uma coisa preocupante para os carros de Fórmula 1 da atualidade. Vamos pensar nas outras opções da Holanda. A Fórmula 1 podia ir para Assen, que é a casa da MotoGP para a Holanda, e que é uma opção que foi até cogitada, mas que traz outros problemas. Assen é estreito demais para a Fórmula 1 por ser feito para corrida de moto e precisaria de reformas muito profundas e caras por tabela. Então é uma opção que, apesar de ser interessante, ia ser muito complicada de executar. E a terceira opção que a gente vê é a via da Fórmula E, digamos assim, que é construir um circuito de rua. A Fórmula E faz isso e é isso que permite a Fórmula E para todos os campos do mundo. Essa coisa de construir boas pistas. E é verdade que a Fórmula E sofre para fazer pistas boas, mas com alguma noção a Fórmula 1 poderia fazer uma boa escolha. Não necessariamente em Amsterdã, mas enfim, podia escolher alguma outra grande cidade da Holanda e montar uma pista lá. A Fórmula 1 foi para a opção de Zandvoort, que é a opção mais fácil, mas ao mesmo tempo a opção mais preocupante dessas três. Zandvoort, como eu disse, não tem muitos circuitos de reta, não tem muitos trechos de reta, tem uma só, então não é como o Albert Park, que apesar de ser um circuito travado, tu consegue colocar 3 zonas de DRS, como foi o caso esse ano. Zandvoort tu vai colocar uma zona de DRS e eu imagino que seja basicamente isso. Então, a questão da ultrapassagem é muito complicada. E isso não vai mudar. Existe promessa de reforma, de mudar alguma coisa na pista, mas o traçado é basicamente esse.
E se o traçado não mudar, não vai ter muito como mudar a questão dos pontos de ultrapassagem. Existe, como eu disse, a promessa de que o circuito vai ser alargado em alguns trechos, que é um outro problema que precisa ser resolvido, que é o fato de que Zandvoort em alguns trechos é difícil ultrapassar simplesmente porque não há espaço suficiente. E que bom que isso vai ser resolvido, mas isso é só uma parte do problema, e eu me arrisco a dizer a menor parte do problema. E eu não vou culpar a organização do GP da Holanda de não prometer reformas no traçado, porque é difícil fazer essas reformas em Zandvoort. Primeiro que é um circuito localizado próximo à praia, segundo que os trechos que não são pista ali em volta são dunas, são trechos muito elevados e que não seria só, sair metendo asfalto por aí e montar uma pista melhor, montar um tilcódromo ali. Então, é um pouco que, Zandvoort é um problema, mas a gente também fica entendendo que é difícil resolver esse problema. E aí, como a gente vê essas opções, e aí eu imagino, digamos que eu sou o Chase Carey, digamos que eu me chamo Chase Carey e eu tenho aquele bigode da hora. Se eu estivesse nessa posição de tomar decisões da Fórmula 1, eu teria decidido pelo circuito de rua. Porque é muito mais fácil, tu tem muito mais opções. Quando tu trabalha com o circuito de rua, tu tem quase a certeza de que se tu fizer um bom trabalho em termos de escolher um lugar, uma parte de uma cidade, e fizer um trabalho bom a ponto de colocar reta suficiente para ter ultrapassagem, e enfim, tornar a pista interessante, tu vai fazer um bom trabalho. Com as outras duas opções, Zandvoort e Assen, tu tem limitações óbvias, que é o fato dos traçados que existem, que não são bons para a Fórmula 1. Então, a Fórmula 1 tomou uma decisão que certamente agrada muita gente, agrada os fãs mais antigos, agrada os holandeses, mas que ao mesmo tempo nos deixa um pouco ressabiados. O GP da Holanda vai começar em 2020, sim, com uma onda de felicidade, eu diria, mas também deixa as pessoas preocupadas a respeito da qualidade das corridas, que pode ser até pior do que o da GP da Espanha, que a gente viu no último final de semana. Então, vamos ficar de olho, vamos acompanhar como vai ser, e tomara que seja uma boa corrida, mas no momento tá difícil de ter muita esperança. Tá certo, gente? Obrigado por assistir o vídeo, se inscreve aí no canal aí embaixo, e até a próxima. Tchau!